Um grupo de motoristas de ônibus de estudantes e moradores das imediações do Unifeb solicitaram a reportagem da TV Barretos no local para registrar um problema que a cada dia tem se tornado maior e cada vez mais longe de uma solução. E uma questão muito séria e bastante importante tem chamado a atenção e dividido as opiniões de motorista e moradores aqui próximo à Unifeb. A questão de embarque e desembarque e também estacionamento dos ônibus de estudantes que vêm das cidades da região. Aliás, o problema tornou-se tão sério que os moradores da região estão reclamando que os motoristas têm perturbado a tranquilidade deles no período noturno. Por sua vez, os motoristas têm reclamado da falta de atenção dada pela faculdade, inclusive dizendo também que estão se sentindo ameaçados pela falta de segurança. Sem ter onde estacionar, os ônibus variam para cada canto da cidade, inclusive aqui nos fundos da faculdade, onde se encontram um monte deles. Sem ter um local adequado para estacionar, os ônibus tomam as adjacências da faculdade e no período noturno é possível encontrar ônibus estacionado desde próximo ao bairro Pedro Cavalini até a Rua 26 no bairro Fortaleza. Um dos motoristas que tem sofrido com esta falta de opção em estacionar para embarque e também desembarque de estudantes, além de também não poder estacionar no período em que os alunos estão na sala de aula, é o mineiro Kennedy Queiroz, que desabafou sobre o problema. As pessoas estão alegando que está causando transtorno para elas durante o seu descanso noturno. E a gente não tem lugar de parar os ônibus, porque a faculdade não disponibiliza um estacionamento para a gente, nenhuma área de desembarque. Então a gente, infelizmente, tem que parar o ônibus aqui nas redondezas. E o fato de estar parando na redondeza está gerando também muito assalto a alunos. Como é que vocês têm feito, pelo menos enquanto não há uma disponibilidade, pelo menos dentro da faculdade e nas proximidades dela, os moradores têm reclamado? Como é que vocês têm feito em meio a essa situação? O que ocorre é que a gente tem tirado os ônibus daqui do local onde a gente ficava, que é o local mais próximo, e tem levado para um local mais longe. Mas levando para um local mais longe também tem casas, tem moradores também, então a gente tem atrapalhado também essas outras casas. O problema só tem mudado de lugar. Motorista de ônibus há décadas, o senhor Getúlio disse nunca ter se deparado com uma situação assim e, bastante chateado com isso tudo, ele dá sua sugestão e faz um importante alerta. Você transporta o estudante, você procura lugar para desembarcar ele com segurança, você não tem, para você embarcar também você não tem, você procura um lugar para estacionar também não tem, porque você vai dar transtorno para os moradores. E eu acho isso ruim, porque teria que ter realmente um local para embarque e desembarque dos estudantes e também para o estacionamento dos ônibus. Para quê? Para que esteja um pouco mais seguro. E é aquela história que eu sempre digo, não adianta a gente sair da porta da casa de um para ir para a porta da casa do outro. É como se fosse pegar o lixo da porta da casa de um e levar para a casa do outro. Eu acho que isso teria que tomar uma providência para que todos nós saíssem bem. Porque até agora nós só encontramos transtorno. Eu, durante 41 anos de motorista, é a primeira vez. Na outra ponta do problema estão os moradores, que já cobram providências porque se dizem perturbados com os barulhos que os veículos fazem já tarde da noite e a fumaça por eles emitida. Não é só na minha casa, na minha rua, e são várias as ruas. Então todos os dias chegam aqui por volta de 70 ônibus ou mais, chega-se a 100 ônibus. E eles não podem estacionar aqui próximo à faculdade, porque não tem um estacionamento próprio. Então isso foi jogado para nós aqui na cidade. E está criando um contratempo muito grande. Por quê? Fica em cima da... Vamos colocar, quem tem um portão que tem o seu carro, se estaciona na rua, o motorista vem e risca o carro. Então virou um transtorno tão grande e está gerando uma coisa tão ruim para nós aqui, os moradores. E eu te digo de antemão, se fizer uma pesquisa e passar de porta em porta, tem muito morador doente por causa desse ônibus parado na porta deles. Uma das sugestões apresentadas e que parece agradar aos motoristas e moradores é a Prefeitura liberar a área existente atrás do terminal de ônibus na Praça 9 de Julho por algumas horas como estacionamento e o comando da Polícia Militar autorizar por alguns minutos o embarque e desembarque de alunos pela Avenida Professor Roberto Fradimonte. Mas até essa sugestão ser formalizada, o problema tende a continuar.